Este é o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Estou aguardando a sua inscrição. Se inscreva no nosso canal, vamos? Dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E também espero a sua carta, a sua saudade, a sua história, para eu poder narrá-la aqui no nosso canal. É só você mandar para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o Boletim Manchado de Sangue. Meu filho Alessandro sempre deu muito trabalho em relação aos estudos. Não queria saber de estudar para as provas. Era relaxado com o seu material escolar. Vivia levando suspensões e advertências da diretoria do colégio. Meu marido e eu fazíamos de tudo para mudar esse jeito de Alessandro, mas não tinha jeito. Ele até melhorava por algumas semanas, mas depois voltava a dar trabalho novamente. Alessandro já era bem grandinho e já estava na hora dele entender que pagar colégio, material escolar, uniforme, condução era bem difícil. E ele precisava se dedicar aos estudos, ou o meu marido o tiraria daquele colégio e o faria começar a trabalhar se quisesse ter alguma coisa. Ele estava na 8ª série. O final do ano já se aproximava e meu marido disse que, se ele, Alessandro, repetisse mais uma vez, que o tiraria da escola e ele teria que se virar por conta própria. Claro, era mais uma ameaça. Era mais uma maneira, uma forma de tentar fazer com que Alessandro mudasse o seu comportamento. E não é que funcionou. Aquilo deixou Alessandro bem assustado. E ele então resolveu estudar bastante para as provas finais. Mas, infelizmente, tudo já estava perdido. Durante o ano todo, ele tirou notas baixas e não conseguiu se recuperar. Resultado: repetiu de ano mais uma vez. Meu marido ficou muito, mas muito furioso com Alessandro. Os dois brigaram. Meu marido por pouco não bateu em Alessandro e estava decidido. Alessandro não voltaria mais, pelo menos para aquele colégio. Meu filho agora estava percebendo a besteira que tinha feito em não se aplicar aos estudos durante o ano, não só no final do ano. Só no final do ano não adianta, tem que ser o ano inteiro. E foi em uma noite que ele pediu para conversar comigo e o pai. Alessandro chorou bastante, estava muito arrependido e pediu mais uma oportunidade ao pai. E disse que provaria a nós que ele estava mudado, que ele tinha mudado e que nos daria uma grande alegria no ano seguinte, pois seria um aluno aplicado, estudioso, comportado e que passaria de ano direto. O pai, meu marido, ouviu aquilo, se levantou do sofá e virou as costas para Alessandro. Eu, no entanto, continuei conversando com Alessandro e disse que conversaria com o pai em uma hora mais oportuna, uma hora que o pai tivesse mais calmo, e tentaria convencê-lo a dar mais uma chance nesse colégio. O pai estava até disposto a colocá-lo num outro colégio mais em conta, mais barato, mas eu iria conversar com o pai. 2 dias depois, meu marido já mais calmo e como pai, né? Então eu conversei muito com ele, com jeito, com habilidade, e acabei convencendo de matricular Alessandro mais uma vez no colégio, nesse mesmo colégio que ele gosta tanto. E meu marido foi categórico. Olha, é a última chance. Então vamos matriculá-lo nesse colégio, mas é a última chance. Se nas primeiras provas ele tirar notas baixas, eu já tiro imediatamente do colégio. Eu cancelo a matrícula dele na hora. Ok. Expliquei então as condições para Alessandro. E meu filho ficou muito feliz com essa segunda chance. Foi conversar com o pai,
deu um forte abraço no pai de agradecimento. E ali os dois acabaram fazendo as pazes e até os dois choraram, pai e filho choraram. Aquele abraço do filho, obrigado pai. Bom, enfim, o final do ano passou, começam as aulas no ano seguinte e Alessandro, conforme havia prometido, muda totalmente seu comportamento. Todos os dias após chegar do colégio, se tranca em seu quarto e se afunda nos estudos com muita dedicação. Para nós aquilo, uma alegria enorme. Nunca tínhamos visto nosso filho abrir um livro para estudar e então vem as primeiras notas. Chegam as primeiras notas. Alessandro chegava a dormir em cima dos livros de tanto que estudava. Assim que recebe as notas, ele vem correndo nos mostrar. Mãe, pai, mãe, vejam! Ele conseguiu tirar notas ótimas, todas acima de 8, sem falar algumas 10. Realmente, meu filho tinha mudado, cumprindo aquilo que ele havia nos prometido. O ano que vai passando e tudo está correndo conforme ele havia falado. Meu marido e eu estávamos felizes e orgulhosos dele. Sabíamos que dessa vez ele passaria de ano com folga. As provas finais terminam. E agora era só ir buscar, o boletim e saber se havia passado ou não. Claro que ele já sabia que tinha passado, mas queria saber com quanto passou. Olha, se não fosse 10, era com quase 10. Nesse dia, Alessandro fez questão que eu e meu marido fôssemos com ele. Ele estava radiante. Não via a hora de pegar o resultado oficial e mostrar para nós. Fomos então com o nosso filho ao colégio. Eu e meu marido ficamos no carro enquanto ele entrou para buscar o boletim e o resultado oficial. Claro, nós já sabíamos que ele tinha passado de ano, mas a expectativa era quais as notas finais, E ele estava todo assim ansioso. Nesse meio tempo, acabamos encontrando a coordenadora da escola. Nós estávamos fora. Ele entrou para pegar o boletim, o resultado, e nós ali fora encontramos com ela, a coordenadora da escola. E ela veio até o nosso carro, conversou com a gente, conversou comigo, conversou com meu marido, e achamos até estranho. Pensávamos que havia algum problema. E, para nossa alegria, ela começou a falar muito bem de Alessandro. Disse que ele havia mudado da água para o vinho. Impressionante a mudança nesse ano, do Alessandro. Ele estava disciplinado, aplicado nos estudos e que, inclusive, ele havia ajudado um outro aluno que estava com muita dificuldade em uma matéria a passar de ano. Ela nos deu parabéns e nos disse que Alessandro, sinceramente, tem um futuro brilhante pela frente. Ouvir essas palavras, ouvir isso da coordenadora que tantas vezes nos chamou lá para a gente puxar a orelha de Alessandro. Agora não, ela elogiando. Aquilo foi realmente uma grande alegria para nós. Meu marido ficou todo cheio, todo orgulhoso. Eu então nem se fala, Elogios sempre são bacanas, sempre são legais, mas principalmente depois de tantas chamadas de atenção, e de repetências, de repente vem a coordenadora dizer que o teu filho mudou, que o teu filho está maravilhoso. Puxa, é um orgulho para a gente. Os alunos começam então a sair. Dava para perceber a alegria dos que passaram de ano. Eles pulavam com o boletim nas mãos e alguns, infelizmente, choravam por ter repetido de ano. E finalmente Alessandro aparece no portão. Ele nos olha de lá, levanta as mãos com aquele boletim, começa a sorrir e começa a gesticular, assim, abanando o boletim. Alguns de seus amigos até o carregaram no colo. Sim, alguns de seus amigos até o carregaram no colo. Fizeram festa ali no portão, porque ele foi o primeiro da classe. Foi o primeiro, foi o que obteve a maior média de aprovação. Alessandro.
E aí então, quando ele corre para o nosso carro, louco para dar a boa notícia, a boa nova como o melhor aluno da classe, empolgado pela alegria de ter passado de ano, de ter cumprido a promessa, feliz de ter sido o aluno mais bem avaliado durante todo o ano, Alessandro atravessa aquela rua sem olhar para os lados. E nessa hora, um ônibus está assim passando na velocidade. O motorista não teve nem tempo de brecar, de frear ou desviar. Colheu Alessandro em cheio. Meu filho voou mais de 5 metros. Do jeito que o ônibus colheu meu filho, bem assim no centro do ônibus, o levantou por mais de 5 metros. Quando meu filho caiu, já caiu sem vida. Meu filho, em frente ao colégio, na nossa frente, toda a sua alegria acabava ali. Saímos do carro em desespero. Saímos correndo feito loucos para onde caiu Alessandro. Mas antes mesmo de receber o nosso beijo, antes mesmo de receber o nosso abraço, Alessandro já havia partido. Toda a alegria daqueles jovens que festejavam suas notas, festejavam ter passado de ano, se transformou em dor, em desespero, vendo o corpo de um amigo, de um colega ali estirado na frente da escola. Imagine nós, pais, que estávamos esperando ele sair realmente com o resultado como ele saiu, eufórico, alegre. Ainda os amigos o levantaram como o primeiro aluno da classe. E quando então ele vem ao nosso encontro, cruza a rua, na euforia que estava, não viu o ônibus. O ônibus o colheu com tudo, o levantou 5 metros e quando caiu, já caiu morto. Ainda que nós, no desespero, corremos, já era tarde. Filho, 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 meu filho, meu filho, meu filho. No velório do meu filho, a comoção tomou conta de todos. Praticamente todos os alunos do colégio foram ao velório dele. Os diretores, professores, coordenadores. Ninguém conseguia acreditar que aquela tragédia tinha acontecido. Nosso único filho, filho único, partiu de nossas vidas, deixando um vazio enorme em nossos corações. Eu e meu marido guardamos aquele boletim com todo amor e com um detalhe: boletim manchado de sangue. Um boletim com as melhores notas da sala. Aquilo, um grande orgulho para nós, mas também muita dor e tristeza. Pois sempre que olhamos para esse boletim manchado de sangue, nos lembramos de nosso filho, na nossa frente, sendo atropelado e morto. Num dia que seria de alegria, foi um dia de muita tristeza. Essa é a minha história. História de uma mãe e de um pai que viram diante de si a morte de um filho tão querido e que estava tão feliz. Que saudade de você! O boletim manchado de sangue. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.